Queria dar um respaldo a respeito da vida de José. Que José? De que José eu estou falando? José da Bíblia, né? Quem não conhece a sua história, né? Aquele que foi escolhido para ser governador, escolhido por Deus. E para você ver como que Deus trabalha, através das imposições. E cara, eu queria trazer esse respaldo aqui porque é muito interessante. Às vezes as pessoas elas falam assim: não conte os seus sonhos para ninguém, não conte os seus planos para ninguém, né? E eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo me conter a respeito de contar planos e sonhos, porque eu acho incrível aquilo que Deus ele faz e está fazendo na minha vida, e é bom compartilhar essas coisas. Quem não se sente nostálgico com o poder da informação em querer anunciar coisas grandiosas que Deus está fazendo na sua vida e como é impossível ficar preso a isso e você acaba soltando às vezes ou quase sempre essas coisas que Deus está fazendo na sua vida. E cara, voltando à vida de José, né? Eu queria falar a respeito de José, né? Aquele que foi escolhido para ser governador do Egito, né? Naquela época, naquele tempo, no tempo em que Deus ele estava atuando entre o seu povo, o povo de Israel. E cara, eu acho muito interessante essa história porque e o porquê eu trago esse respaldo, porque assim, ele também era um tipo de pessoa que não se contia naquilo que ele recebia da parte de Deus e o que Deus estava fazendo na vida dele. E cara, a conspiração veio dos mais próximos de sua família, né? Tem uma coisa que Jesus ele vai dizer assim: eu não vim trazer paz à terra. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disserção a nora contra a sua sogra, né? E aí ele vai dizendo, né? Não sei quem contra não sei quem, não sei quem contra não sei quem, não sei quem. Mas ele está falando a respeito dos familiares, daqueles que estão mais perto, porque o inimigo, ou quando o inimigo ele quer te tentar, né? Ele não vai usar alguém que esteja longe, um seu amigo ou alguém que esteja longe, alguém que não goste de você. Ele vai usar quem está perto, a quem dá lugar a ele, a quem tiver mais fácil, o acesso a ele usar essas pessoas. Então, Jesus ele está falando a respeito disso porque ele vai usar quem estiver dando lugar perto de você para poder te tentar. Porque o inimigo ele sabe que você é escolhido por Deus, ele sabe que Deus vai fazer uma coisa grandiosa na sua vida e cara, ele não tem como trazer uma pessoa de longe para poder te tentar. Até poderia trazer uma pessoa de longe, mas ele tem pressa em te destruir, em frustrar os seus planos, e ele vai usar pessoas que estão próximas, pessoas que dão lugar a isso. E aí, voltando para o José era uma pessoa também impulsionada por essas coisas, né? José ele era impulsionado por aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, ele não conseguia se conter, né? E ele teria que contar. Nossa, que é isso, cara? Tem que contar. É tipo como se ele estivesse tendo a nostalgia, sabe? Um poder da informação, daquilo que vem do mundo espiritual, vindo para ele, né? Se sentindo escolhido, se sentindo, nossa, cara, como que pode, né, alguém tão grandioso tá se comunicando comigo, né, ou tá me revelando isso, cara, isso é sobrenatural. E ele não conseguia se conter, e ele acabava contando os seus sonhos, né, os seus planos, o que Deus estava mostrando que ia fazer na vida dele por impulsão do poder da informação, porque ninguém consegue se conter com isso. E sabe, eu vejo o trabalhar de Deus nessas coisas, que ele quer ser glorificado por aquilo que ele quer fazer na sua vida, mas ele quer também ser visto, ele quer mostrar que ele está fazendo na sua vida. E é muito interessante o jeito dele trabalhar, porque ele faz você ter esse poder da informação, ele te revela, porque se não fosse assim, ele nem te revelava, ele já fazia. Porque ele sabe que, né, você vai se sentir alegre e você não vai guardar isso só para você.
Não, ele vai pensar assim: não, meu nome pode ser glorificado através dessa pessoa que eu estou escolhendo, eu posso revelar essa coisa através dessa pessoa que eu estou escolhendo, porque ele tem essa nostalgia de querer revelar para as pessoas, falar para as pessoas. E eu quero uma boca mesmo para anunciar que eu estou fazendo. E aí ele vai usar quem? Ele vai revelar para quem? Ele vai fazer para quem? Para quem tem essa, como é que fala, impaciência, né? Essa, como é que eu posso dizer, né? Essa essa angustura, né? De nossa, Deus está fazendo na minha vida, cara, eu tenho que contar para não sei quem, eu tenho que falar para não sei quem. E cara, ele sabe que você vai falar, e por isso que ele te escolheu, por isso que ele vai fazer na sua vida, porque você tem um poder de voz ativa, né? E voltando para José, José era um tipo de pessoa como essas, né? Não, cara, ele me revelou esse sonho. Para quem não tá entendendo, gente, José que eu tô falando, a respeito de que José que eu estou falando, é José da Bíblia, cara. O José lá, o José o José que foi escolhido por Deus para ser governador do Egito, do povo de Israel. Um homem temente a Deus, um homem que vivia pela fé, cara, alguém que acreditava, e qualquer coisa que viesse para ele, que fosse uma base de uma informação sobrenatural, ele queria revelar para as pessoas. E cara, você vê voltando aqui pro modo de Deus trabalhar na vida das pessoas. Às vezes as pessoas falam assim: não contem os seus sonhos para ninguém, não conte os seus planos porque vai dar tudo errado, vai dar tudo. Cara, não existe isso, cara. Se Deus tem algo para fazer na sua vida, ele vai fazer de qualquer forma. Se você tem um coração puro, se você é escolhido, se você sabe entrar e saber sair, se você dá graça diante dos olhos dele, é na sua vida que ele vai querer fazer, independentemente de que você receba essa informação e você acabe contando para alguém. Você tá entendendo? Então não se preocupe com essas coisas, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Por quê? O que Jó falou? O que Jó falou? Falou assim: Deus, eu sei que tudo podes. Jó falou isso no seu livro. Eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos. Olha só o que Jó tá falando. Jó foi um homem, sabe, que era temente a Deus, e Deus disse isso no início do seu livro, né? Ele conta, né? Deus, ele fala e dá o testemunho de Jó. Viste, né, falando para Satanás, viste o meu servo Jó, ele é temente a mim e se desvia do mal. Não há homem na terra semelhante ao meu servo Jó. Ele já disse isso no início. Então Deus já conhecia Jó, você está entendendo? Então, voltando, né, aqui o respaldo naquilo que eu estou dizendo, né, Deus já te conhece, né, já sabe quem você é e ele quer fazer na sua vida. Então Jó vai falar assim: nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque ele conhecia Deus e Deus conhecia ele. E ele vai dizer: eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Cara, isso é muito interessante, mas voltando para a vida de José, que é a respeito do que eu quero falar e aonde eu quero chegar, é que José, ele recebe um sonho, né? Ele recebe um sonho, né, que as luas e as estrelas estavam se encurvando diante dele. E aquele sonho significava que ele ia ser um governador, que os irmãos e os seus parentes e todos do Egito, todo o povo de Israel, serviria a ele. Ele seria um governador, ele estaria numa posição que ninguém estaria, né? E só Deus poderia fazer isso aí, porque José era um homem de família nobre, né? Era um homem pastoreiro, né? Era um homem do campo. Ele não estava no palácio, ele não tinha oportunidade. Sabe, aqueles pastores, eles viviam no pasto ali. É como um cara cuidador de casa que vive naquele lugar. E às vezes quem vive nesses lugares distantes acham que Deus, ele nunca vai enxergar essas pessoas, que Deus nunca vai fazer sobre a vida dessas pessoas, né? Eu tô aqui no lugar distante, eu tô num lugar que, cara, eu não tenho oportunidade, cara, eu não tenho estudo, cara, eu não tenho isso, cara, eu não tenho aquilo, eu não tenho acesso. Cara, é nesses lugares que Deus, ele gosta de ser glorificado, é nesse tipo de pessoa que ele gosta de usar para poder ser glorificado. Ele não vai glorificar alguém que tem acesso, alguém que já nasceu num berço de ouro, num berço de prata, de bronze. Não, ele quer fazer o seu nome notório, ele quer glorificar o seu nome. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar alguém que é impossível, que você acredite que ele possa fazer, alguém que
E ninguém dá nada para poder fazer. Por quê? É naquele nada, não. Eu vou mostrar que eu existo, que eu sou invisível e que eu posso fazer. Tá lá no lugar, né, de rejeição, no lugar distante, não tem acesso, não tem isso, não tem aquilo. É ali que eu vou ser glorificado. É desprezado por todos, é desacreditado por todos, é zombado por todos, é perseguido por todos, é caluniado por todos, mas é na vida desse que eu vou fazer, na vida daquela que eu vou fazer. Cara, Deus está falando aqui tremendamente. Eu aproveitei nessa impulsão de dar a oportunidade dele falar, porque isso estava no meu coração, né? E eu queria me desabafar, porque às vezes a gente se encontra de frente de situações em que você pensa, cara, nunca vai dar certo pra mim, nunca vai acontecer, só na vida das pessoas que acontece, só quem nasceu berço de ouro chega lá, mas você vai chegar, não se veja, né, impossibilitado, não ache que isso é impossível, porque nessas causas impossíveis que Deus gosta de trabalhar. Ele não gosta de ser glorificado na vida de alguém que não tem experiência, que sabe, já tem acesso, que já tem tudo nas mãos. Não, na vida daquele ali eu não preciso, eu nem vou ser glorificado. Eu quero achar alguém que todo mundo não dá nada para me poder fazer, para me poder ser glorificado, porque essa pessoa, além de ter vínculo comigo, vai me trazer uma glorificação. Porque ele não tem nada, ele vive num lugar afastado, ele não tem acesso, né? Ninguém dá nada por ele, a família abandonou, né? Fulano de tal abandonou, não sei quem abandonou, ninguém tem acesso, ninguém dá nada por ele. É por ali, cara, porque eu gosto de trabalhar no impossível. É como se Deus estivesse falando, é o que ele está falando. Mas voltando para a vida de José, que é muito interessante, sabe, a história, o relato a respeito do que ele foi, do que foi revelado para ele pela impulsão, né, daquilo que foi revelado para ele. Ele conta aí, cara, o ponto que eu quero chegar é esse, que se ele não tivesse contado o seu sonho para os seus irmãos que jogaram ele no poço e tentaram o matar no poço, mas quando Deus tem propósito na vida de alguém, ninguém pode matar, ninguém pode ferir, ninguém pode tocar, porque ele sabe aonde você vai chegar, é dali que ele vai ser glorificado e você é uma peça no jogo dele, no jogo de tabuleiro dele. Então ele não vai deixar que você morra, que você se frustre, que você se perca, que você seja como um nada, que veio ao mundo, como que ele permitiu à toa, né? Ele quer, por algum propósito, glorificar o nome dele por alguma coisa, né, na sua vida, né? Por quê? Não, eu que permiti que ele nascesse, eu que permiti que ele visse ao mundo. E, cara, isso não foi à toa, eu tenho que fazer valer a pena. Esse é o meu plano, eu tenho que fazer valer a pena. Eu fiz ele ser gerado, eu fiz ele desse jeito, eu fiz ele ser assim, para ele ser rejeitado, agora eu tenho que ser glorificado nessa situação. Então José, ele recebe o sonho, conta para os seus irmãos invejam, olha só, os seus irmãos, não foi alguém de longe, não foi alguém que estava lá no outro bairro, que estava lá na outra casa, que estava na outra cidade, que não gostava daquela pessoa pela rede social, não, foi pelos irmãos, pelos mais próximos, porque Jesus falou assim, os piores inimigos serão os membros da sua família. Mateus 10, 32 ao 37, você pode ler. Os piores inimigos do homem será os seus familiares. Porque o que ele está dizendo? Não é que sua mãe vai ser seu inimigo, não é que seu pai vai ser seu inimigo, seu tio, sua tia, não, aqueles que estão perto, não. O que ele está querendo dizer é que eles vão dar lugar para isso. Ele não quer te dividir deles. Ele está dizendo que eles vão dar lugar para isso. Eles que não têm um preenchimento de Deus, da pureza de Deus nos seus corações, e aí eles vão dar lugar, e eles vão querer atrapalhar. Ele está falando o que Jesus está querendo dizer, que é os mais próximos, não está falando só de família, é os mais próximos, é no seu ambiente de trabalho, é no seu ambiente escolar, é no seu ambiente onde você vive com pessoas que às vezes não aceita, né, o seu destaque, né,
o seu destaque, né? Você ali se destacando, sabe? É isso, cara. É isso, é aqueles que estão próximos. Então ali José ele conta para os seus irmãos invejam, tomam ódio de José. E aí o que acontece com José? José é jogado no poço. Mas veja só, ele chegou lá. Ele foi governador, como diz as escrituras. Ele foi governador e olha só o que aconteceu. Passo a passo até ele chegar ao centro do governo do Egito. Ele foi jogado no poço, os irmãos dele jogaram ele no poço. E aí jogando ele ali no poço, o que aconteceu? Não vou matar ele, não vou matar ele. Por quê? Na vida de quem Deus tem propósito, ninguém mata, porque Deus é quem dá os espíritos aos homens. Ele que concede os espíritos, ele que conduz o homem. É tanto que nós vamos ver lá na passagem de Moisés o que aconteceu com Faraó quando não quis deixar Moisés e o povo de Israel adorar a ele no deserto. Aí ele fala bem assim para Moisés: ó Moisés, vai lá, eu estou escolhendo você. Aí Moisés vai falar o que? Ah, Senhor, eu sou duro de palavra, eu não consigo falar e tal, e tal, e tal. Ô Moisés, não foi eu que fiz o homem? Não foi eu que fiz a boca do homem? Não fui eu que concedi espírito ao homem? Vai, rapaz, vai que é eu que vou te usar. Cadê o seu irmão, né? Como é que fala? Esqueci o nome dele. Né? O irmão de Moisés, né? Que foi Arão. Cadê o seu irmão Arão? Vai até o seu irmão Arão e você será a minha boca e ele será a minha voz. Né? Foi mais ou menos isso que Deus quis dizer. Né? Que ele ia falar para Arão, primeiro, a intimidade era com ele, a voz, quer dizer, a palavra vinha para ele, a direção vinha para ele, e ele teria que falar Arão só porque ele era duro de língua, que ele não conseguia falar, não sabia dialogar. Mas ele fala assim, não foi eu que fiz a boca do homem, não foi eu que fiz o homem, conduzi o espírito ao homem. Aí ele vai lá e fala com Arão, se junta com Arão, Arão fala para Faraó. E aí o que acontece? Falou assim, ó Moisés, você vai falar para Arão falar para Faraó, para liberar o meu povo, para mim adorar no deserto. E aí o que ele faz? O que ele fala para Moisés? Ó, vai, fala isso para Arão, faz isso que eu tô te mandando, porque eu endurecerei o coração de Faraó. Olha só o que ele está dizendo. Eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixem vocês saírem do Egito. Cara, isso é muito forte. Eu endurecerei o coração, ou seja, ele que conduz o homem, ele que permite o homem no sim e no não. Se o homem está falando não para você, vai ser no não, mas também vai sofrer as consequências. Se vai ser no sim, vai ser abençoado. O que ele disse para Abraão? Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então o sim de Deus é o sim e o não é o não. Então Moisés, você vai e fala isso para Arão falar para Faraó, e se ele não deixar você sair, eu vou firmar a resposta dele no não. Ou seja, se ele quer a consequência, vai receber a consequência. Se ele quer consequência, vai receber a consequência. Se ele quer ser abençoado, ele vai ser abençoado. Mas aí Deus faz o quê? Vai lá, fala com ele. E aí Moisés faz o quê? Vai lá, falou com Arão. Arão fala para Faraó. Faraó fez o quê? Não vou deixar vocês saírem. E aí Deus, não vai não? Então eu vou firmar a sua resposta. Ele poderia ter falado não e daqui a pouco voltado atrás. Não, eu pensei bem, Moisés, eu vou deixar você ir, tá? Mas não, ele falou não e Deus trabalhou no não dele só para dar consequência a Faraó, porque Faraó tinha falado não. E quem fala não para Deus, ninguém fala não para Deus. E aí o que aconteceu? Ele falou não, Deus trabalhou no não, pois você vai ficar no não. Você vai ficar no não e você vai receber a primeira consequência do primeiro não. E aí tá, Deus endureceu o coração de Faraó, primeira praga. Vai dizer não vai deixar o meu povo sair para me adorar, não? Ele fala, não vou deixar não. E aí Deus, vou firmar o seu não. Ele poderia voltar atrás, mas Deus endureceu o coração dele. Eu vou firmar a sua resposta. Tá, você quer a consequência, vai receber as consequências. E aí o que Deus faz? Moisés vai lá
e faz isso, isso e isso. Primeira praga, segunda praga, segundo não, terceiro não, quarto não. Deus trabalhou até a 10ª vez. Até a 10ª praga ele permitiu Faraó ser castigado 10 vezes. Porque todas as vezes que ele pediu a Moisés, para Moisés falar com ele, ele falava não. E no não dele, Deus trabalhava, porque Deus queria ser glorificado através da situação. E aí ele faz o quê? Vai lá para Faraó, né? Ele vai lá para Faraó, fala a última vez, 10ª praga. Cara, de todos os milagres, de tudo que tem acontecido na Bíblia, sabe? Moisés foi um dos grandes profetas, ou Deus foi glorificado muito através da vida de Moisés por causa disso aí, por causa do não de Faraó, né? Porque Moisés era um escolhido por Deus e eles estavam desapercebidos e recebeu a consequência. Deus firmou no não, eles responderam que não, Deus trabalhou no não, foi glorificado. Moisés não sabia falar e Deus fez tudo o que tinha que fazer na vida de Moisés. Moisés é falado até hoje, até os judeus não quiseram se desvincular da servidão de Moisés, daquilo que Moisés trouxe à lei, é tanto que crucificaram até a Cristo por causa disso, por causa que eles falaram, eles falaram para Jesus que serviam somente a Moisés e não acreditavam em Cristo, e aí eles foram crucificados também, para você ver o poder da verdade, cara, ela vai se passando de geração em geração e hoje não é diferente, voltando para a vida de José. Cara, isso é tremendo. E aí, veja só, voltando para a vida de José, José vai lá, conta o seu sonho para os seus irmãos, para aqueles que estão próximos, e aí o que acontece? Joga ele no poço. E aí ele falou, não vou matar ele não, porque na vida de quem Deus está usando, ninguém toca, toma cuidado. E aí, veja só, não vou matar ele não. Aí vinha uma caravana dos midianitas, se não me engano, ou era dos cananeus, eu acho que era dos midianitas. Os midianitas, eles viviam ali no deserto, procurando pessoas para comprar, escravos para poder comprar, e aí compraram José na mão dos seus irmãos. Os seus irmãos venderam José, para não matar ele. Por quê? Aquilo que eles estavam fazendo, vendendo, jogando no poço, estava fazendo ele chegar onde ele tinha que chegar. E aí você veja que interessante, jogaram ele no poço, aí não vão matar não. Aí venderam para os midianitas. Os midianitas levou para o Egito. Lá no Egito, um servo de Faraó compra ele. Quem foi esse? Potifar, né, ali um dos servos de Faraó, um dos sábios entendidos e um governador ali, né, é tipo como se fosse gerente. E aí o que acontece? A mulher de Potifar dá em cima de José. A mulher de Potifar é que dá em cima de José. E aí o que acontece? José, por ser temente a Deus, recusa e não quer. Não, eu sirvo a Deus, eu não posso. E até aquela mulher que tentou prejudicar a José acabou ajudando ele, porque ela inventa, José, ele não quer se deitar com a mulher de Potifar, e aí o que acontece? Ele não quer deitar com a mulher de Potifar, ela inventa para Potifar, para os servos ali, que ele tentou agarrar ela, tentando prejudicar ele mais uma vez, e fazendo ele chegar mais, ou dando mais um passo, fazendo ele dar mais um passo à sua vitória, ao seu governo, aquilo que Deus tinha preparado para ele. E aí o que acontece? E aí vai lá e prende José. José vai pro cárcere. Cara, isso é tremendo. Ele vai pro cárcere. Então, aonde eu tô querendo chegar é que às vezes as pessoas falam, não conte seus sonhos para ninguém, não conte seus planos para ninguém, mas você contando ou não contando, Deus vai fazer te chegar do mesmo jeito. Até não contando, você é capaz de nem chegar. Então, contando, você acaba divulgando aquilo que Deus está fazendo na sua vida e está fazendo ele ser glorificado mais ainda contando. Você está entendendo? Não estou dizendo que você tem que sair contando. Se você tem o resguardo do poder da informação daquilo que Deus te revela para você e você consegue se conter, tudo bem. Mas eu estou querendo dizer que, tipo assim, se você acabar contando pela impulsão daquilo que Deus está revelando na sua vida, é porque você tem uma voz ativa para aquilo que Deus tem
que fazer realmente do modo que ele está fazendo. Então, é assim, nada foge do seu propósito, né? Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Você contando ou não contando, vai ser da mesma forma, você tá entendendo? Cara, isso é tremendo. Tá, ele vai parar no cárcere, lá no cárcere ele fica. E aí o que acontece no cárcere? Os dois prisioneiros sonham, e aquilo que Deus tinha entregado para ele, né, que só ele sabia administrar, que era o dom de interpretação de sonho, Deus vai lá e dá 2 sonhos aos caras que estavam presos. Um foi preso por causa que era o padeiro e outro foi por causa que era o copeiro. O padeiro, se eu não me engano, deixou uma pedra no pão e aí ele foi parar no cárcere. E aí ele ia ser julgado daqui a alguns dias, mas enquanto isso ele foi parar no cárcere, e José nesse cárcere já estava sendo destaque, porque ele foi um que administrou lá, ele foi um que cuidava, mesmo estando no cárcere, ele foi um dos líderes que trazia os pães, servia lá os prisioneiros e era prisioneiro, já estava sendo destaque dentro do cárcere, então ele se destacava onde ele estava. Então o problema não tá em você, não está em você contar, está... Você está entendendo? Está na escolha de Deus, e aquilo que Deus tem que fazer na sua vida, nem você consegue impedir. Você é conduzido por Deus. Deus está fazendo você chegar onde você tem que chegar. Se você conta ou não conta, você está entendendo? Então ali ele já estava se destacando. E aí o padeiro e o copeiro, né? Porque o copeiro, né? Ele deixou uma mosca cair no copo do vinho do rei, né? Do Egito, e aí ele foi parar no cárcere. Um foi pela pedra e outro foi pela mosca que caiu no copo. E eles foram ser julgados lá, né? E eles iam ser julgados, mas enquanto isso eles estavam no cárcere, e no cárcere os dois têm sonho. Um sonha que não sei o que, ele entregava pão na mesa do rei de novo, e o outro sonhava que tinha uma bandeja na cabeça e um bocado de corvo andando. Isso significa morte, ou seja, corvo na cabeça é consumidores, né? Eles vêm para poder comer aquilo, né? Então, o José, com aquele dom, ele interpreta que um ia morrer e o outro ia sobreviver e ia ser restituído ao cargo do rei. E, cara, as coisas aconteceram justamente como ele havia, né, falado, interpretado, e a partir daquilo que Deus estava fazendo. Um foi restituído e o outro foi morto, né? E aquele que foi restituído, antes de José, né, antes de ser liberado, né, pelo rei lá, ser restituído, José vai falar assim, lembra-te de mim quando você estiver perto do rei, que eu sou inocente. E aí ele vai lá e fala assim, não vou esquecer de você. E aí passa algum tempo, José lá no cárcere, né, pensa que Deus tem esquecido dele, mas não esqueceu dele. Deus estava, cara, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se Deus te revelou algo no começo, você vai ser alguma coisa no começo. Se Deus falou alguma coisa para você no começo, seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É o que está dizendo em Provérbios. Para você, seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O em Deuteronômio é em Provérbios, se eu não me engano. Mas você vê, chegou lá, passou um tempo, e aí Faraó teve o quê? Um sonho. Faraó chamou todos os sábios do Egito e nenhum conseguiu dar uma interpretação que convencesse ele de que era realmente aquilo e o que ele deveria fazer. E aí ninguém consegue interpretar meu sonho e tal, e tal, e tal. E aí o copeiro fez o quê? Lembrou. Olha, quando eu estava no cárcere, tinha um homem que era sábio e entendido. E ele conseguiu interpretar os nossos sonhos. Ele está no cárcere. E aí o faraó faz o quê? Manda chamar. Manda chamar José aqui. E aí José vai. E aí ele fala assim, fiquei sabendo que você tem o dom dos deuses, sabe interpretar sonhos. E aí José pede para que ele conte o sonho, né? Diz que você consegue. Na verdade, o faraó fala assim, diz que você consegue interpretar sonhos, mas ele vai falar o seguinte, não, eu não, mas o Deus a quem eu sirvo é quem interpreta, né? Que me ajuda, que me dá o dom, que me deu isso, que me deu a força. Aí eu falei assim, pois diga-me, eu sonhei isso, isso e isso. E aí ele vai falar que Deus revelou a ele o sonho. Falou, Deus me revelou o seu sonho. E eu vou dizer a interpretação. E aí ele interpreta,
7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. Aconteceu. Aí ele fala assim, cara, esse cara me convenceu. Esse cara me convenceu. Ele me deixou feliz. O que eu tenho que fazer, José, para poder fazer? Ó, ponha isso, isso e isso no encargo disso, 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 e você vai juntar no tempo da fome vários tipos da colheita, e no tempo da fome, ou no tempo da seca, quer dizer, no tempo da fartura, que era os 7 anos de fartura, e 7 anos depois ia ter tempos de vaca magra, que era a fome. Falei, ó, e o que eu tenho que fazer, José? E ele falou assim, ó, você vai ter que colocar alguém sábio e entendido no seu governo para que administre os seus negócios e que recolha toda a fatura durante esse tempo de fartura e guarde em depósitos. E aí ele vai fazer o quê? Cara, não há... E aí ele vai falar que no tempo da fome poderia usar esses depósitos, né? E aí o que ele faz? Cara, não há ninguém, né, que tenha a sabedoria como esse homem. Quem eu poderia escolher senão você? E aí escolhe José. Eu só tô dando respaldo daquilo que aconteceu. E aí José vira o quê? Ó, ninguém no Egito, ninguém no Egito é maior que do José, e ele vai ficar sob encargo disso e disso e daquilo. E cara, ele será maior que todos, não sei o quê. Só antes de mim, que estou no trono, que não, né? Mas ele ficou encarregado de tudo, ele foi governador e, cara, aconteceu tudo como Deus havia revelado para José. E aí, o que acontece? A fome na terra de Canaã, e aí quem vai buscar Canaã? Na Canaã não, né? Ainda não foi Canaã. Aí há fome na terra dos seus familiares, da família de José, e aí eles têm que comprar comida no Egito. E aí eles vão comprar comida no Egito, e quem está governando? José. E aí, o que acontece? Né? José faz aquele drama todo, né? Finge que não é ele, tal e tal e tal, e acaba dando uma lição a seus irmãos. E aí depois que ele se revela aos seus irmãos, e aí ele fala que não carrega rancor, perdoa os seus irmãos, e aí ele fala para os seus irmãos que aquilo que eles fizeram fez ele chegar onde ele estava chegando. Então, cara, é muito interessante essa história e eu não poderia deixar de contar para vocês, para que, tipo assim, cara, não fique assim, precipitado, não conte seu sonho, cara, não vai por isso. Se Deus tem um plano na vida de alguém, se Ele te revela algo, se você tenha o resguardo de guardar essa informação, senão nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E as pessoas desacreditadas que Ele vai usar, que Ele vai fazer, é nesses tipos de situação que Ele gosta de ser glorificado, é nesse momento que Ele vai ser glorificado. Você tá entendendo? Porque ele não vai pegar alguém que tem acesso, alguém que já é grande, porque aquela pessoa já tem o seu galardão, já recebeu a sua recompensa, já recebeu tudo que tinha que receber. Pelo que Deus ia ser glorificado na vida daquela pessoa que não tem Deus, naquela pessoa que tem fartura, não tem Deus, tem dinheiro, não tem Deus, tem carro e não tem Deus, tem isso e tem aquilo e não tem Deus. O sol de Deus, ele nasce por justo e por ímpio. Deus fez ele crescer, sim, permitiu que ele estivesse lá, sim, mas Deus, ele quer mais do que isso, é ser glorificado, e é pelas causas impossíveis que ele vai ser glorificado na sua vida, ou na vida daquele que está desacreditado. Pega a visão, deixando aí para vocês, e cara, que tremendo, obrigado Deus por me usar mais uma vez para entregar essa mensagem para vocês, e cara, muito interessante, tá? Pega a visão. Então sorria, fique contente, não fique desacreditado pelo lugar que você está, né? Pela falta de oportunidade. Uma hora Deus, ele vai ser glorificado pela sua vida. Ele não te colocou no mundo à toa, não te gerou à toa. Tudo tem um propósito e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Não desacredita não desanima não pelos faladores, pelos perseguidores, pelos caluniadores. Deus vai te fazer chegar onde você tem que chegar, independentemente do que aconteça. Acredite. Viva pela fé e acredite em Deus, sabe? Sabe entrar, sabe sair, seja puro. E é isso, faça o bem, né? Nesses momentos de dificuldade, não desista, não deixe as circunstâncias te desanimarem de alcançar os seus objetivos, não deixe as circunstâncias te fazer desanimar, né? De chegar aonde Deus já disse que vai fazer você chegar. Você está entendendo? E acredite na sua vida, no seu propósito, o propósito de você estar vivo na vida, na terra, entre a sociedade, entre a humanidade, sabe? Sempre olhe para o céu e, cara, porque eu estou aqui? Só para trabalhar, passar dificuldade? Não. Ele quer fazer alguma coisa através da sua vida, mas dê lugar, sabe? Confie nele, agradeça mais a ele, né? Busque a ele.
Independentemente de quem você seja, sabe? Rico, pobre, branco, negro, pardo, se você fuma, se você bebe, sabe? Só não deixe as coisas dominar a sua cabeça, mas agradeça somente a um Deus, que só existe um, é a Deus, independentemente do que você faça. Tenha um bom coração, sabe entrar e sabe sair. Pega a visão e é isso, rapaziada. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham ouvido de coração aquilo que eu gravei aqui para vocês. E, cara, nem sei, cara, eu simplesmente deixei Deus falar. Ele precisava soltar a sua voz e eu não podia hesitar. Mais uma vez, um forte abraço. Deus abençoe vocês. E é isso.